Pensa o seguinte, o seu WhatsApp, se você é vendedor, se você é empreendedor, se você usa ele para vender, é o seguinte, o WhatsApp é uma ferramenta de vendas, então você tem que deixar ele preparado para vender. Olha só, nas vendas online, ou seja, as vendas por telefone e também pelo WhatsApp, vem crescendo de uma forma monstruosa. E nem todo mundo, nem todo vendedor está preparado, tá, tecnicamente aí para atender essa demanda. Muitas empresas hoje, muitos pequenos negócios estão deixando de faturar mais. Elas estão deixando de faturar mais porque elas não estão dominando ainda os passos da venda pelo WhatsApp e pelo telefone, tá? E quais são esses passos da venda? É a preparação, é a abordagem, é a sondagem, é a demonstração, é a quebra de objeções, é o fechamento, é o pós-vendas e o pós-não vendas. E a gente vai entrar agora em cada um desses aqui para você ter uma ideia de como funciona, tá? Cada um desses passos. Bem-estar também, tá bom? O segundo ponto é a questão da organização mesmo, da organização. Como está a organização do seu dia? Tá? Você tem que ver isso cedo, tá bom? Se é uma loja, você tem que olhar, bom, como que tá as gôndolas? Tá tudo organizado? Meu computador tá funcionando? Tá ligando? Os estoques do produto, como que tá? Como é que tá isso daí? Os orçamentos que me pediram anteriormente, eu já enviei, o que eu não enviei ainda? E aqueles orçamentos que as pessoas não retornaram? Como é que eu vou fazer aqui um cronograma para poder ligar para essas pessoas, para poder vender para elas? Afinal de contas, elas pedindo orçamento para mim. Então, como está a sua organização? A organização do seu trabalho, como está? A organização do seu ambiente de trabalho, como está? Isso é muito importante, tá? Esse é o segundo item da preparação, tá bem? O seu telefone está funcionando? O seu WhatsApp, como que tá? Tá ok? Tá? E olha só, e aquela imagem do perfil lá do seu WhatsApp, como está? Tá com aquela imagem lá do churrasco do fim de semana? Tá com aquela imagem lá de você com um copo de cerveja na mão? Tá com aquela imagem lá que você foi passear, sei lá, em alguma praia, enfim? Ou tem uma foto sua bacana lá vendendo a sua imagem de empreendedor ou de vendedor, nesse caso? Como que está a sua imagem lá? Está passando esse profissionalismo? Tá? Você está transmitindo profissionalismo na sua imagem do WhatsApp? Isso é muito importante. Lembra-se que você tem apenas uma chance para causar uma boa primeira impressão. Tá bom? Então é importante que a sua imagem do WhatsApp seja uma imagem, a sua foto ali, seja uma foto condizente com o seu profissionalismo. Tá? Você não pode colocar uma imagem lá qualquer, mesmo que o WhatsApp seja seu. Por quê? Porque as pessoas vão ter o primeiro impacto com você ali naquele momento. Elas vão olhar para você e aí elas vão estar investindo dinheiro ali em você. Você é o vendedor, você é o empreendedor, você é a porta de entrada da sua empresa. Então, imagina só, eu estou vendo lá o WhatsApp e entro de repente para falar com o vendedor, tem um vendedor lá com um peixe na mão e uma cerveja na mão, ou está numa festa, num churrasco, tá? Então isso aí não é legal, isso não é bacana, tá? Então não aconselho, use uma imagem sua que condiz com o seu cargo, condiz com a sua profissão, enfim, condiz ali com o seu trabalho, tá bom? Com o seu profissionalismo. Isso parece uma coisa boba, né? Mas se você prestar atenção, você vai ver que isso é real. E como eu falei, também é óbvio, mas nem todo mundo está vendo isso. Tá? Não sei se você já teve experiências, mas eu já tive várias experiências onde eu entrei no WhatsApp de empresas e vi lá essas imagens, tá? De pessoas que não estão ali no ambiente de trabalho, tá fazendo lazer, ou enfim. Então a imagem do WhatsApp, ela impacta muito para quem está chegando para comprar de você. Afinal de contas, eu estou investindo dinheiro, né, em você. Eu tenho que investir dinheiro realmente onde eu vejo credibilidade. E quando eu não vejo credibilidade, a objeção, né, a dúvida e a objeção, eu saio fora. A maioria dos consumidores são assim. Outro ponto é o seguinte, sabe aquela frase do WhatsApp que tem? Então, quando você for fazer uma frase ali, coloca uma frase bacana também. Essa frase que está lá no WhatsApp, padrão ali, o que acontece é o seguinte, essa frase diz muito do que você é, da sua personalidade. Não coloca uma frase realmente que não vai afastar os seus clientes, tá? Não entra em jogo político, jogo de futebol, não entra nisso, tá? Não entra nesse negócio. Coloca uma frase neutra, uma frase que não vai impactar no sentido de expulsar os seus clientes de você, tá bom? Então essa que é a ideia. Pensa o seguinte, o seu WhatsApp, se você é vendedor, se você é empreendedor, se você usa ele para vender, é o seguinte, o WhatsApp é uma ferramenta de vendas, então você tem que deixar ele preparado para vender. Beleza, Reginaldo, eu entendi. Então eu posso usar a logo da empresa?
Olha só, poder você pode, tá? Inclusive eu vejo muitos. Só que é o seguinte, a minha recomendação é que você não use só a logo da empresa. Por quê? Porque as pessoas se conectam mais com pessoas do que com logos, do que com empresas. Então, se você colocar a sua logo, pode ser que você... Imagina só, você está falando com uma logo, você está falando com... Você não sabe com quem você está falando, você não está vendo a pessoa. Então, o ideal é fazer o quê? O ideal é você colocar uma foto sua e assim, no cantinho da foto, em algum lugar ali da imagem, colocar a logo da empresa, assim, mas aparece o seu rosto, aparece a sua fisionomia, tá? Então, isso conecta muito mais e liga também com a empresa. É bacana fazer isso. Eu coloquei aqui alguns pontos da preparação que você precisa ter, tá? Então, você pode olhar aí para o seu ambiente de trabalho, você pode olhar para a sua empresa, para o seu negócio, olhar para você e falar o que mais eu preciso deixar preparado para vender muito hoje. O que mais eu preciso preparar para vender muito hoje? Então você vai fazer uma lista disso e você vai fazer isso todo santo dia, porque isso vai te ajudar muito a vender, a converter esses contatos em vendas. O segundo passo é a abordagem. No WhatsApp, no telefone, você tem que buscar uma conexão com o seu futuro cliente. E o primeiro ponto para você buscar essa conexão é você mostrar que você realmente está preocupado com ele, tá? Com um problema que ele precisa resolver. Você realmente tem que estar inteiro ali, ser íntegro e mostrar que você não quer só vender para ele, você quer ajudar ele verdadeiramente, resolver o problema que ele tem. Então isso vai ajudar você a conectar com ele, tá? Seja um consultor, tá? Não seja só um vendedor, um mero tirador de pedidos, seja um consultor mesmo, uma pessoa que vai ajudar essa pessoa, o seu cliente, resolver o problema dele. Segundo ponto, mostre que você é entusiasmado, mostre entusiasmo. Tá? Mas sem exagero. Mostre que você merece ser ouvido, porque você tem algo muito grande para ofertar para ele. Tá? Então mostre que você merece ser ouvido ali. Tá? O terceiro ponto essencial da abordagem é que a primeira impressão é a que fica. Tá? Como eu falei antes, olha só, anota isso. Você nunca vai ter uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Então mostre que você é especialista no seu produto. Mostre que você é especialista no seu serviço, que você entende do que você está falando, que você está antenado, atualizado sobre o seu negócio, sobre o seu segmento. Mostre isso para ele, transmita confiança, transmita credibilidade. Com isso você vai começar a conectar, tá? Ele vai começar a conectar com você. Outra coisa, se mantenha concentrado durante todo o processo de atendimento. Tá? Não deixa o cliente levar você para fora dessa linha reta do atendimento. Quando ele começa a sair demais, contar história, você começa a argumentar ali com ele e trazer ele para a linha de novo. Porque você não pode sair muito da linha reta ali de vendas. Tá? Você não sai muito para cima nem muito para baixo, você tem que ficar ali, naquela linha. Tá? Então, não tenta ficar contando histórias, falando de time, um monte de coisa, se você está tirando o foco da venda. Tá? De repente um comentário ou outro é o seguinte, é bacana, só que você pode fazer um comentário para deixar ele descontraído, mas você tem que trazer sempre ele para a linha reta das vendas. Então fique atento, fique concentrado, preste atenção no que o seu cliente está falando para você. Tá? Escute na essência, ouça na essência. O que é ouvir na essência? É você verdadeiramente escutar o que ele está falando. Por quê? Porque uma frase, uma palavra que ele fala ali vai te despertar argumentos de vendas e vai mostrar para você o que realmente ele está querendo naquele momento. Então vamos lá, recapitulando a abordagem, vamos lá. Na abordagem você tem que mostrar que você é verdadeiramente preocupado em resolver o problema desse cliente. Você não é só um tirador de pedido, tá bom? Você também vai transmitir para ele o seguinte, que você é um especialista no que você está falando. E outra coisa, você precisa ficar concentrado no atendimento, sem desviar o foco, mudar de assunto, sempre trazendo o cliente para dentro do contexto da venda. Foi o que eu falei agora há pouco. Então, mesmo se muitas vezes o cliente tentar falar de outros assuntos, né, encontrar histórias, enfim, você vai apoiar naquele momento e aí você vai fazer a argumentação para trazer ele de novo aqui para a linha reta, para não deixar ele sair fora do contexto ali da venda, tá? Para não desconectar isso daí, tá bom? Então, você também não vai fazer isso de forma grossa, nem querendo cortar a conversa, mas você vai fazer de um jeito onde você que comanda a negociação. Então você tem que estar sempre no comando dessa negociação. Tá? Quando o cliente começa a comandar a negociação, aí você perde muitos argumentos. Você pode até perder a venda. Então você tem que estar sempre no comando dessa argumentação. Você tem um comando ali das vendas. Tá? Não deixa o negócio sair
fora não, tá? Mantenha sempre ele na linha reta ali da negociação. O segundo passo é a sondagem. Sondagem, aqui você vai fazer perguntas para entender o problema dele, o real problema dele. Às vezes o cliente chega até você procurando por um produto, enfim, e aí depois você vai ver que não era aquilo que ele estava precisando. Depois que você começa a fazer a sondagem, fazer algumas perguntas estratégicas, você vai ver que não era aquilo que ele estava precisando. E aí você vai ofertar para ele exatamente o que ele está precisando. E ele vai ficar muito feliz com isso, porque você foi um consultor. Você não foi um tirador de pedido. Você foi lá e deu a solução que ele realmente estava precisando. Só para contextualizar aqui, como exemplo, tá? Eu tenho uma cliente e ela me ligou e falou: olha só, Reginaldo, eu estou precisando saber como que eu faço para colocar o meu domínio do meu site aqui na agenda do Google. Enfim, porque eu preciso colocar aqui no Workplace do Google, porque agora eu vou fazer um controle aqui dos meus projetos, eu quero saber a data dos meus projetos, eu quero saber quando que começou, quando que vai terminar, eu quero colocar aqui, implementar para os meus funcionários, também ter esse controle para eu poder ver isso daqui. Então eu comecei a fazer algumas perguntas para ela, falei, cara, então você não precisa de uma agenda do Google, você precisa, sabe do quê? De um gerenciador de projetos, um sistema gerenciador de projetos. E aí eu fui falar para ela do Asana. O Asana é o que eu uso aqui, inclusive. É um sistema muito bom e é gratuito. Você pode gerenciar projetos de onde você estiver. Tá? Então você cria o projeto, atribui o projeto para a pessoa, coloca um prazo, ele te avisa automaticamente quando o projeto está vencido, está vencendo o prazo. Então é muito bacana, é uma ferramenta incrível a Asana. Então olha só, era uma coisa que ela estava achando que ela precisava, só que ela foi ver que, no final das contas, essa outra ferramenta vai ajudar muito mais ela. E eu fiz o quê? Eu fiz só uma mini consultoria, fiz algumas perguntas e ela me respondendo, eu entendi a necessidade, eu fui lá e falei para ela disso e ajudou muito ela nesse momento. Então olha só, aprofunde no assunto, entenda verdadeiramente o que ele precisa para você conseguir resolver o problema dele e gerar nele um nível incrível de satisfação. Você precisa gerar no seu cliente um nível de satisfação muito grande. Porque olha só, nós temos aqui um parâmetro. Imagina só, se a expectativa do seu cliente está aqui, certo? Em relação à sua empresa, ao seu produto, ao seu serviço, você atende ele e atende a expectativa dele, beleza, tá ok. Se não fez, mais que sua obrigação, tá? Então, beleza, ele foi embora, tá ok. Agora, olha só, se a expectativa dele está aqui, certo? E você atende ele aqui, o que acontece é que você causou nele uma satisfação. Ele ficou insatisfeito. A expectativa dele estava aqui. O nível de expectativa dele estava aqui e você atendeu ele aqui. Com isso, o que vai acontecer? Ele ficou insatisfeito. Então, o cliente insatisfeito, você já sabe, ele não volta para comprar de você, ainda fala mal da sua empresa, vai lá nas redes sociais, vai no Google Meu Negócio, fala mal. Então, não é isso que você quer. Então, o que você precisa? Entender muito bem o que ele quer para ofertar muito bem o que ele precisa. Por quê? Por quê? Porque se o nível de expectativa dele está aqui e você entrega isso aqui, você tem aqui um transbordo, tá vendo? Você gerou nele satisfação. Satisfação. E quando o cliente está satisfeito, o que acontece? Ele indica a sua empresa, ele dá depoimentos na sua empresa, ele dá 5 estrelas para você lá nas redes sociais, lá no Google Meu Negócio. Ele fala bem de você no churrasco de fim de semana, ele indica. Então é importante que você entenda a expectativa do seu cliente para você transbordar a expectativa dele. Então na abordagem, faça perguntas estratégicas, porque esse passo é muito importante para você ter mais persuasão no passo seguinte, que é a hora de demonstrar o seu produto, que é na hora da demonstração. Na demonstração do seu produto ou do seu serviço, você vai dar um show, você vai dar um verdadeiro show na hora de mostrar os seus produtos, o seu serviço, na hora de você demonstrar realmente o que você vai vender para ele. Por quê? Porque você já entendeu o que ele quer e agora você vai realmente vender para ele o que ele precisa, tá bom? Na demonstração do produto, você vai apresentar para ele a sua melhor solução, tá? Aquela que vai resolver a dor que ele tem, a necessidade que ele tem, ou aquela solução que vai ajudar ele a alcançar os sonhos que ele tem, as aspirações que ele tem, dependendo aí do seu produto e do seu serviço também. Imagina agora o seguinte, imagina alguém explicando futebol dessa forma aqui, ó. Olha só, imagina só. Bom, eles vão lá, pegam uma coisa de borracha por dentro, de couro por fora, enche de ar e ela fica bem dura assim e fica redonda. Depois eles juntam lá 22 jogadores, 22 competidores, dentro de uma marcação quadrada, tá, com grama embaixo. Beleza, beleza. São 11 competidores de cada lado. Como é que funciona esse jogo aí? É o seguinte, eles têm que correr, os jogadores, os competidores têm que correr e ir passando essa coisa redonda aí de couro
para o outro vai passando para o outro, eles têm que chegar do outro lado desse quadrado gramado, onde tem um arco, assim, um negócio de ferro, assim, que eles têm que jogar essa coisa redonda para passar por dentro dessa coisa de ferro, tá certo? E aí quem passar mais vezes essa coisa redonda dentro dessa coisa de ferro vai ganhar esse jogo. Agora me fala uma coisa, você sentiu alguma emoção nisso? Você viu algum benefício nisso? Alguma graça nisso? O futebol é um esporte emocionante, mas nessa demonstração a pessoa detonou o futebol. Ele detonou o futebol, tá? Não estava errada essa explicação, tá? Não estava errada, é isso mesmo, tem que fazer isso, tá? Mas estava técnica demais, tá? Ele demonstrou só as características, tá? Cadê a emoção? Cadê os benefícios? Como você explicaria o futebol, ou o esporte que você mais gosta? Com entusiasmo, né? Mostrando que você entende, com energia, com emoção, com brilho nos olhos, mostrando os benefícios, mostrando aquela coisa que é bacana. Eu usei esse exemplo para você entender que apresentando só as características do seu produto ou do seu serviço não vai ajudar você a aumentar as suas vendas. Se você fosse comprar um computador, né, e de repente o vendedor chegasse e você falasse assim, ó, o negócio é o seguinte, esse computador aqui é um i9. Você entenderia? Se você não entende de computador, enfim, só usa para trabalhar, você entenderia esse negócio aí? É um computador i9? Provavelmente não entenderia. A grande maioria não entende. Por quê? Porque é uma característica técnica. Agora, se ele falasse o seguinte, olha só, esse computador tem um processador i9. E com esse processador i9, você consegue abrir o seu computador e ligar ele em 5 segundos. Então olha só, como que você deve demonstrar o seu produto, como você deve apresentar o seu produto de uma forma matadora, cara, de uma forma que você vai vender muito mais, tá? Tem um esquema para isso, tem um script para isso. Primeiro você vai falar a característica do produto, depois você vai falar os benefícios dessa característica, depois você vai falar os sonhos e desejos relacionados a esse benefício, depois você vai falar as dores, tá, que tem, as necessidades em relação a esses benefícios também, tá bom? Então bora lá, vamos por exemplo, olha só. Característica, um processador i9, beleza. Benefício, liga em 5 segundos, liga o seu computador em 5 segundos. Sonho e desejo, ganho de tempo, agilidade, produtividade. Eliminar dor, raiva ou perda de tempo esperando o computador ligar. Tem que reiniciar toda hora, retrabalho porque o computador fica só travando. Então olha só, como que o vendedor deveria apresentar aí esse produto, esse computador? Olha só, com o computador processador i9, o seu Windows carrega em 5 segundos, você vai ganhar muito mais tempo, agilidade e produtividade no seu trabalho. E olha só, imagina, nunca mais você vai passar raiva ou perder tempo esperando o computador ligar, ou ter que ficar ali reiniciando porque trava toda hora. Você nunca mais vai perder trabalhos porque o computador travou e você não conseguiu salvar antes do seu documento. Percebeu a diferença? Então olha só, você coletou lá na sondagem o problema dele e na hora de apresentar, você falou da solução da dor dele. E automaticamente isso soou para ele como uma transformação, tá? Naquele momento ele poderia resolver a dor dele. Olha só, a gente poderia aqui ficar falando horas sobre demonstração de produtos, mas o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero passar para você aqui o conceito de demonstração de produto. Esse conceito que ajudou os meus alunos, ajudou os meus clientes a aumentarem as vendas, aumentarem o faturamento. Lembra que lá no início desse vídeo eu falei que você poderia aumentar o seu faturamento 40%, 60%, 80%, 100%? Com tudo que eu estou falando desde o início desse vídeo, se você aplicar veementemente o que eu estou falando, você vai ter esse resultado também. Agora, quando você demonstra o produto, vem aí as dúvidas e as objeções. Então esse é mais um passo desse método, tá bom? Um passo das vendas pelo WhatsApp e também pelo telefone. Isso vai acontecer sim, tá? Vai acontecer com você. Quando seu cliente fica muito interessado, tal, mas não comprou ainda porque ele tem muitas dúvidas, ele tem muitas objeções que ainda não foram quebradas. Então, agora é o momento de você quebrar essas dúvidas, você quebrar essas objeções. Você demonstrou o produto para ele, então vai vir algumas coisas na cabeça dele, mas será que isso aqui vai dar? Será que isso aqui funciona? Isso aqui tem garantia? Então, dúvidas, objeções. Então, você vai identificando essas dúvidas, essas objeções ali no momento da venda, para você contornar essas dúvidas, para você contornar essas objeções e conseguir vender para o seu cliente. Você tem que se tornar um mestre em matar
objeções, em matar dúvidas, tá? O primeiro ponto é você entender muito bem sobre o seu produto e os benefícios que ele tem. E o segundo passo é você já ter entendido de clientes anteriores as maiores objeções que eles tiveram durante a demonstração. Você já ir matando essas objeções e dúvidas, mesmo que os clientes ainda não perguntaram para você, tá? Para esses próximos clientes. O terceiro ponto é você ter feito uma boa preparação, uma boa abordagem, uma boa sondagem, porque nesse período automaticamente você já pode ir matando várias objeções antes de chegar na demonstração. E quando o cliente tem uma objeção, a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem, que a maioria dos vendedores fazem, é o quê? É bater de frente, é contestar isso daí. E você não pode fazer isso, você tem que apoiar o seu cliente, tá? Você contestar, você bater de frente com ele é um erro, você vai desconectar dele. Ele não gosta de ser contestado. Então, como eu falei, nesse momento, ao invés de você contestar o seu cliente, você precisa apoiá-lo, resolvendo a dúvida, mostrando os benefícios, conduzindo ele para o fechamento, que é o passo a passo. Então, você vai entender muito bem do seu produto, você vai entender muito bem do seu serviço, você vai entender muito bem da necessidade que o seu cliente tem, e com isso você vai conseguir matar essas objeções. Anote o seguinte: nós compramos quando não temos mais dúvidas e objeções sobre a empresa, ou sobre o produto, ou sobre o serviço que você presta. Tá? A gente só compra quando elimina as objeções. Eliminamos, clareou. Clareou, a gente compra. Então, por isso que você tem que se tornar um matador de objeção. É por isso que você tem que se tornar um matador de dúvidas. Porque a partir do momento que você mata a dúvida, mata a objeção, você vende mais. Porque clareia para o cliente. O cliente fala: ah, tá, entendi, agora sim. Não adianta insistir. Se ele tiver dúvida, se ele tiver objeção, ele não vai comprar de você. Ele vai dar uma desculpa, vai falar que vai falar com a mulher, com o marido, com o sócio. Ele vai inventar uma desculpa, tá? Para ele não falar não para você naquela hora ali, ele vai inventar uma desculpa. Vai falar que vai ver em outro lugar. Por quê? Tem muitas dúvidas que não foram resolvidas. Então, depois que o seu cliente não tem mais dúvidas, não tem mais objeções, ele começa a falar de preço, de condições e tudo mais. Olha só, agora entra o quê? Entra outra fase, né, outro passo aí desse método, tá bom? E esse outro passo é justamente isso, é o fechamento. O seu cliente ali já está querendo fechar, é só você negociar com ele para encaminhar para o fechamento, tá bom? Então, lembre-se do seguinte: o seu cliente tem que finalizar a compra com a sensação de vitória. O seu cliente ele tem que se sentir um vencedor. O seu cliente tem que terminar a compra com a sensação que ele saiu ganhando, com a sensação de vitória, que ele conseguiu a melhor negociação da vida dele. É como se ele tivesse conseguido algo incrível, tá? Incrível, uma vitória incrível. Ele está levando muitas vantagens na negociação. E é óbvio, né? Isso é íntegro, porque você fez o que você pôde para que ele saísse realmente satisfeito aí da sua empresa. A integridade vem em primeiro lugar. Fechou as vendas? Beleza. Então agora é o quê? Pós-vendas. É isso aí. No pós-vendas tem duas estratégias que eu uso e funciona muito bem nesse método, tá? O objetivo do pós-vendas não é só saber se ele foi bem atendido, como a grande maioria das empresas, tá? Você tem que ir além. No pós-vendas você vai atuar também em dois pontos. Primeiro, entender por que o cliente comprou de você e não de outras empresas. Imagina você entendendo isso. Imagina só, você entender por que ele comprou de você e não de outras empresas, sendo que tem várias outras empresas, né? Pode ter várias outras empresas que vendem o mesmo produto e o mesmo serviço que você. Por que ele comprou de você? Isso é muito importante. Importante porque aqui estão os seus pontos fortes aí da sua empresa, os pontos fortes do seu produto, os pontos fortes do seu serviço. Tá? Então você vai descobrir esses pontos fortes saindo da boca do seu cliente. Não é aquilo que você acha que é. Está saindo da boca dele. Então você vai fazer uma rápida pesquisa com o seu cliente quando ele termina de comprar. Depois que você fizer essa pesquisa, tá? Pode ser uma pesquisa informal, né? Uma pesquisa feita informalmente, você vai intensificar, potencializar esses pontos fortes da sua empresa. Você identificou seus pontos fortes vindo da boca do seu cliente. Então o que você vai fazer? Você vai mandar isso para o mundo. Você vai colocar no seu marketing, no seu argumento de vendas, nas suas mídias, tudo. No seu site. Você vai intensificar os seus pontos fortes para que todo mundo saiba os seus pontos fortes. Por quê? Por causa desses pontos fortes, muitos clientes fecharam com você e não fecharam com outras empresas. Fecharam com você, deram preferência para você por causa dos seus pontos fortes. Eu tenho certeza que você já tem isso na sua empresa, tá? Você com certeza tem vários pontos fortes que você não está usando. Então você tem que ir lá buscar esses seus ativos, tá? Você tem muita coisa que você pode intensificar no seu marketing, intensificar nos seus argumentos de vendas para vender muito mais. O segundo ponto aqui da estratégia do pós-vendas é pegar testemunhos, isso mesmo.
testemunhos, depoimentos de clientes. Lembra do nível de expectativa e também da entrega? Se a entrega for maior do que o nível de expectativa do seu cliente, ele está propenso a te dar um depoimento, porque ele está muito satisfeito com aquilo. Então esse é o momento de você falar para ele, falar com ele, para ele te avaliar. Então você vai perguntar: fulano, olha só, você achou o meu produto, o meu atendimento bacana? Você gostou do que foi entregue para você? E provavelmente ele vai falar que sim, porque realmente foi. E esse depoimento pode ser de vários formatos, tá? Como por exemplo, o texto, ele pode entrar lá no seu Google Meu Negócio, fazer uma avaliação lá, dar 5 estrelas, fazer um comentário elogiando o seu trabalho, a transformação que o seu produto causou na vida dele, o seu serviço causou na vida dele. Ele pode fazer isso. Ele pode mandar um áudio no WhatsApp que depois você vai usar para ajudar a convencer outros clientes também a comprar de você. Ele pode gravar um vídeo de depoimento para você, um vídeo onde você vai fazer perguntas estratégicas para ele responder. E aí com isso você vai colocar esse vídeo nas redes sociais, no seu site, né? Então você vai divulgar esse material, porque isso é prova social. A prova social é um gatilho mental muito poderoso. É um gatilho mental que ajuda a fechar muitas vendas. Por quê? Porque não é você falando do seu produto, do seu serviço, da sua empresa. São outras pessoas, são seus clientes falando de você. Então, por isso que isso é muito poderoso. Então, quando você gera esse nível de satisfação, o que vai acontecer é o seguinte: você vai ter depoimentos, muitos depoimentos. Se torne um colecionador de depoimentos. Se torne um colecionador de depoimentos. Porque a partir do momento que tem lá várias pessoas procurando pelo seu produto, pelo seu serviço no Google, de repente encontra lá várias empresas, entra no site das empresas, entra nas redes sociais das empresas, vai olhar o Google Meu Negócio das empresas, chega lá, você tem um monte de 5 estrelas, você tem lá um monte de avaliação positiva, tá? O que eles vão fazer? Isso é um fator decisivo na hora da compra. Ele vai olhar lá e vai falar: bom, o negócio é o seguinte, essa empresa que tem muita avaliação positiva, eu vou nela, certo? Então é importante, eu tenho certeza que você tem muitos clientes satisfeitos. Então agora é o momento de você começar a pedir esses depoimentos. Peça depoimentos, não tenha medo, não tenha vergonha, porque isso vai te ajudar a vender muito. Depois do pós-vendas, vem o pós-não vendas. Pós-não vendas, mas o que é isso, Reginaldo? Pós-não vendas? Pós-não vendas é o seguinte: o cara não comprou de você. Você foi lá, argumentou, fez tudo o que poderia fazer, mas ele não comprou de você. O que você precisa fazer então? Você precisa identificar o motivo. Qual foi a objeção? Qual foi a dúvida? Por que ele não comprou? Cara, por que você não comprou de mim? Você precisa entender isso. A partir do momento que você entende por que as pessoas não compraram de você nesse pós-não vendas, você vai resolver isso. Você vai melhorar o seu produto, você vai melhorar as suas condições, você vai melhorar a sua empresa, vai melhorar o seu atendimento, a sua empresa vai ficar redondinha, porque cada vez mais, isso é um processo, cada vez mais você vai arrumando. E quando você arrumar isso, vai ficar o negócio muito mais redondo, tá certo? O pós-não vendas serve para isso, serve para você entender os pontos de melhoria do seu negócio. Os pontos de melhoria. Então é isso que você precisa fazer. Você precisa entender os pontos de melhoria também, além dos pontos fortes. Tá bom? Além dos pontos fortes, tem os pontos de melhoria também. Você entendendo os pontos de melhoria, você vai conseguir resolver problemas e você vai vender muito mais. Porque com certeza, muitas outras pessoas também não compraram antes por conta dessas objeções, por conta dessas dúvidas, dessas coisas que não ficaram resolvidas para elas. Faça uma pesquisa, entenda o seu não cliente. Por quê? Para ele se tornar um cliente. Vender é uma verdadeira arte, né? É uma dança, é quase um tango. Vender é uma verdadeira arte. Além de todo esse passo a passo que eu fiz aqui com você, né, dessa estratégia toda para você começar a faturar mais, para você vender mais, para você aumentar suas vendas 60%, 80%, 100%, eu tenho uma dica fantástica aqui para você agora, que vai te ajudar muito mais a converter esses contatos em clientes verdadeiramente, tá? Então vamos lá, olha só. Muitas empresas não fazem isso e você pode testar. Muitas empresas não fazem isso. E elas estão, como eu falei, deixando dinheiro na mesa, infelizmente. Então, se você está aqui vendo esse vídeo agora, pega isso e aplica. Aplica, porque isso vai te ajudar muito, beleza? O que eu estou falando aqui para você pode aumentar suas vendas, pode aumentar muito essa técnica aqui. É a técnica do pescador. Isso mesmo, pescador. Não sei se você gosta de peixe, de pescar ou não, mas é a técnica do pescador e você vai entender agora por quê, beleza? Então, olha só. Bom, você já viu que para começar a atrair clientes, né, você tem que fazer anúncios na internet. Anúncio, tem que ser patrocinado. Aqueles postzinhos lá, todo dia lá tendo uma curtida, 2 curtidas,
20 visualizações que ela não resolve, não. Você tem que patrocinar, você tem que fazer anúncios para isso ter alcance, alcançar público, alcançar pessoa. Você sabe o que você precisa fazer, né? Os anúncios no Google. E quando você fizer esses anúncios no Google, as pessoas vão entrar para falar com você no WhatsApp. Então olha só, ele vai pedir informação, vai querer saber mais, né? Vai querer fazer uma pergunta e você aqui vai fazer o seguinte, você vai fazer uma abordagem, conforme eu falei agora há pouco lá em cima. O cliente vai começar a interagir com você e você vai seguir o passo a passo. Agora, existem alguns casos que você responde lá a pessoa no WhatsApp e ela não fala mais nada, ela simplesmente some. E na grande maioria das vezes o vendedor não liga para o cliente. Ele fica esperando uma resposta e não liga para o cliente. Eu já fiz vários testes com várias empresas e 90% delas não ligam. Eu entro no WhatsApp, falo lá com o vendedor, ele me responde uma coisa e eu sumo de propósito. E ó, fico esperando, não liga para mim. Ele não liga. Ou seja, o empreendedor, o empresário foi lá e investiu, comprou o anzol, comprou o barco, comprou a rede, comprou isca, comprou tudo, tá certo? E foi lá e jogou a isca, jogou a linhada, o peixe fisgou, mas ele não puxou, deixou. Deixou lá o peixe fisgado e não puxou, tá certo? Então olha só, imagina só, você foi lá no Google, investiu lá, fez o anúncio, conseguiu trazer esse contato para o WhatsApp, a pessoa entrou em contato com você, e aí simplesmente depois ela sumiu ali do WhatsApp e você não falou mais com ela. Você deixou ela embora, você soltou, deixou ela embora. Tá? Então você tem que usar a técnica do pescador eficiente, que é o quê? Que é pegar e puxar a linha. Então o que é puxar a linha? Se a pessoa entrou no WhatsApp, falou com você e depois ela sumiu, você tem que pegar e ligar para ela. Então o passo a passo é o seguinte, olha só. Você tem que ligar para ela. Você tem que ligar para ela, você tem que puxar ela para o barco. Se você está fazendo anúncios online no Google, direcionando para o seu WhatsApp, então fique ligado nisso. Isso é muito importante para você não perder vendas, tá? Lembra que vendas é impacto, vendas é momento, vendas é no quente, vendas é energia, é o momento. Eu recomendo o seguinte, o cliente chamou você no WhatsApp e você percebeu que a negociação não está fluindo, o que você tem que fazer? Liga para ele. Não fica com preguiça de ligar, liga para o cara, liga para ele, porque se ele entrou lá no anúncio, depois ele foi para o seu site, depois ele entrou em contato no WhatsApp, é porque ele quer alguma coisa. E aí de repente teve uma distração, alguém chamou ele viu alguma notícia, aí de repente o celular desligou, acabou a bateria, sei lá, alguma coisa aconteceu que ele desconectou. Então você não pode deixar, porque depois ele não vai mais lembrar. É você que tem que ir, ele já veio até você, você já fisgou. Agora você tem que puxar ele para o seu barco, não deixa ele escapar. Só para você ter uma ideia, tem um caso de uma clínica de implante dentário que eu atendi aqui na minha consultoria de marketing digital, que quando eles começaram a fazer isso, aumentou em 80% as vendas. Por quê? Porque chegava o lead, né? Chegava o contato lá no WhatsApp, e aí simplesmente a pessoa sumia e a gente não entrava em contato. Eles não entravam em contato. Então, o que eles começaram a fazer? Ligar para as pessoas. E é exatamente isso. A pessoa estava distraída, tá certo? Então, você precisa ligar para essas pessoas. Agora você vai lá aplicar o que eu falei, tá? Não adianta conhecimento sem ação. Você não aplicar o conhecimento, não valeu de nada você que está nesse vídeo. Você precisa aplicar esse conhecimento. A partir do momento que você começa a aplicar e entrar no campo de batalha, você vai percebendo as variáveis, você vai corrigindo e você vai começando a crescer no seu negócio. Tá? Não espere para amanhã, não espere para depois, esse é o momento. Esse é o seu momento de você tornar o seu negócio, a sua empresa, uma empresa grande, uma empresa que vai crescer, uma empresa que pode dar muito mais resultado ainda do que já dá. Tá bom? Através dessa estratégia que você vai aplicar aqui, essa estratégia que eu estou te falando aqui, você vai conseguir muito mais resultado. Então é isso, vai lá, aplique tudo que eu falei, passo a passo. Tá? Não tem mais o que fazer nesse momento aqui. Tá? Esquece as outras coisas. Esquece esse tanto de gente falando as coisas nas redes sociais. Foca nisso aqui, porque isso aqui vai te fazer vender por muito tempo. Depois você pode ir aplicando outras estratégias, você vai aprender esse jogo. Só isso vai ser o suficiente para você faturar muito, tá bom? Então, muito obrigado por estar aqui até agora nesse vídeo. Muito obrigado mesmo, tá? E a gente se vê aí no próximo vídeo.